Olá pessoal, Antônio do canal Dicas de Saúde. Hoje eu não vou aparecer, eu vou fazer um vídeo explicando aquilo que eu tinha falado sobre os problemas de coluna, sobre uma pesquisa recente que saiu. 40% dos brasileiros têm algum problema de dores nas costas e muitos não sabem que pode evoluir para um grave problema de coluna. Então vamos lá, eu vou listar hoje alguns dos motivos que pode levar uma pessoa a ter problemas na coluna. Eu vou começar pelos mais leves e aí depois a gente vai evoluindo para os mais graves. Tudo improvisado aqui. Vamos lá. Principais problemas de coluna. Você sabia que um espirro, dependendo da intensidade, ele pode tirar a estrutura da coluna do lugar? Eu já tive muitos clientes que foram espirrar e simplesmente travou a coluna. Muitas horas usando salto, para mulherada aí, sabe o que eu estou falando? Você pode desalinhar sua coluna. A mulher quando fica grávida, de uma maneira, principalmente quando está chegando na época de dar à luz, ela danifica um pouco a estrutura da coluna e aí ela força bastante, então ela sente muitas dores nas costas. Horas intensas sentados, vamos lá, motorista de ônibus, motorista de aplicativo, costureiras, porteiro, você fica muito tempo numa posição só. Então qual que seria aí a solução? A cada 50 minutos, isso é uma regra que eles usam nos bancos, você levanta e você anda 10 minutos. Você anda pela casa, você sobe uma escada, você se alonga. Por quê? Porque daí você sai dessa zona de estar muitas horas numa posição única. Isso aqui foi muito interessante, porque eu não tinha parado para pensar nisso, e o Mariano, ele contribuiu ontem, eu achei muito legal. Se você está, por exemplo, com 50 quilos nas suas costas, e você está andando, é uma coisa. Mas se você está com 50 quilos e você pula do segundo degrau da escada, por exemplo, aqueles 50 quilos, quando bate no chão, a gente tem o processo o impacto de volta. Então aqueles 50 quilos vira 100. Você pode quebrar a sua coluna, você pode lesionar feio a sua coluna. Então assim, tomem cuidado quando for pular de escada, quando for pular de cadeira. O ideal é não pular. Os joelhos eles existem para isso, para flexionar e diminuir os impactos que você pode causar na sua coluna. Bom, vamos lá, vamos para os mais cabeludos aqui, né? Que esses são os que pega realmente. Vamos lá. Horas no celular. Hoje tem aplicativos que mostram a quantidade de horas que você fica mexendo no celular. E você sabe que 8% da sua cabeça e 8% do seu corpo é cabeça e pescoço. Então se você fica muitas horas no celular, você pode sim lesionar a sua coluna, você pode sim sentir dores nas costas. Calçados inadequados. Tem tipo de calçado que maltrata a sua coluna. O jeito de andar influencia tudo isso. Exercício com postura errada. Quando você começar a fazer atividade física, principalmente no começo, é bom você ser orientado por um profissional da área, para você não causar lesão na sua coluna ao fazer um exercício de maneira errada. Carregar muito peso. Quem é nordestino sabe, né? Feixe de lenha, balde de água na cabeça, cesto de roupa, saco de cimento, tudo isso, ele pode no futuro causar você muitas dores na coluna, muitos problemas que você vai lidar ali no final da vida. E até às vezes até mais jovem as pessoas já estão sentindo. Sobrepeso, esse é cabeludo. Bom, gente, todo o nosso corpo foi dimensionado por uma certa estrutura de massa corpórea. Quando você ultrapassa isso, quando você entra no sobrepeso, os seus joelhos começam a reclamar, a sua coluna começa a ficar deformada, você começa a adquirir lombalgia, e aí depois a gente vai gravar um vídeo citando os problemas de coluna, cifose, hiperlordose, bico de papagaio, hérnia de disco, artrose, isso aí vai ficar para um próximo vídeo. E chegamos aqui por último, tipo de colchão e travesseiro. O seu corpo ele tem um biotipo que é adaptado, digamos assim, ele se adapta melhor com algum tipo de colchão.
Então você tem que entender que quando você compra um colchão, o seu corpo ele passa a se adaptar. Quando aquele colchão vai ficando muito mole, a sua coluna passa a sofrer com aquilo. Porque a gente fica horas trabalhando, horas sentado, horas andando, e o único momento que a coluna tem para descansar é quando a gente deita sobre um colchão. Se ele tiver algum problema de afundar ou muito duro, ele vai ferrar a sua coluna, porque a hora da coluna descansar, ela está sofrendo. Você me entende? O travesseiro, ele tem que preencher só a parte do ombro, a largura do ombro. Então, se escolhe um travesseiro de qualidade pela largura do ombro. Às vezes o travesseiro é muito macio, pena de ganso, não sei o que mais, mas se ele estiver na altura errada, ele vai danificar a sua coluna. Entende? Então, assim, essas são as dicas. Daí eu vou mostrar para vocês esse outro exemplo aqui. O porquê da minha preocupação? Olha só, a coluna é como se fosse o conduíte de uma casa. Olha isso. Começa lá no cérebro e vem trazendo toda a fiação. Eu uso de uma maneira, de uma linguagem simples para todo mundo entender, que vai ligando cada fio aqui em algum órgão do seu corpo. É como se fosse o conduíte que fosse levando os fios para ligar a geladeira, para ligar a tomada, para ligar a lâmpada. Então, assim, quando você lesiona a sua coluna, amigão, você não teve só um problema de coluna, você tem um problema no corpo, porque algum desses órgãos aqui vai responder mal, porque o comando dele foi interrompido ou foi danificado. Vamos lá. Um colchão muito macio, o que acontece? A estrutura do quadril, principalmente, cede e você fica num buraco. Então você deforma a sua coluna enquanto dorme, porque são muitas horas na mesma posição. Um colchão muito duro, qual o problema? Ele não cede nada. Então, como a gente não é reto, a gente tem curvas, principalmente os brasileiros, o colchão ele empurra a parte do quadril para cima e desalinha a parte da coluna aqui. E você acorda com dores, quebrado. Um colchão adaptável para o seu corpo, quando o seu corpo se adapta a um colchão, tem que ser isso daqui, ó. Travesseiro preenchendo o espaço do ombro e da cabeça. A cabeça pesa 8%, o ombro aqui e o tórax 33%, 44% são quadris, 15% pernas e pés. Então, quando você toma cuidado com isso daqui, e aí existe uma posição ideal para dormir, que é a posição em cima do braço esquerdo, virado de lado, com o travesseiro apoiando aqui a cabeça, e se possível, faltou aqui no exemplo, um travesseirinho entre os joelhos aqui para diminuir o impacto entre um joelho e outro. Essa é a posição ideal para dormir, para que você tenha muitas horas de sono sem ficar se mexendo, se virando de um lado para outro. Aí você vai ajudar a prevenir problemas na coluna, produz um efeito de automassagem, porque você fica numa posição só, combate o excesso de transpiração noturna, porque você não fica se virando, e induz ao sono REM, que é o sono de melhor qualidade. Bom, desculpa, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que deu para entender um pouquinho, e aí depois a gente pode voltar com a questão dos problemas de coluna, um por um. Obrigado, fiquem com Deus. Se puder lá se inscrever no canal e dar um joinha lá, agradeço. A intenção é ajudar.